Você sabia que o câncer de próstata é o segundo câncer no homem mais comum, perdendo apenas por câncer de pele e não melanoma? Mas por que esse assunto ainda é um tabu? Por que falar do exame de toque é um tabu? E será que o PSA é um exame confiável? Será que todo aumento de próstata é câncer? Será que dá para você descobrir cedo? E hoje o nosso papo é reto e é sobre saúde do homem, sobre câncer de próstata. Então fique aí porque hoje nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Yara Guiar, eu sou médica cardiologista. E por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis. E mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, saúde do homem. Tinha tempo que eu queria falar sobre isso aqui, porque saúde do homem é algo muito pouco falado. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um urologista, a Empreendedoc, né, me presenteou com um urologista aqui no nosso grupo, aqui em Brasília, e eu vou conversar hoje com o doutor Sérgio Andurti, que é médico urologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fez fellow em uro-oncologia pela Vila Nova Star e é andrologista da Clínica Gênesis em Brasília, além de ser pai da Helena e esposo da Vitória. Esse é o principal. Esse é o principal, né, Sérgio? Seja bem-vindo, quero Obrigado. te agradecer por estarmos aqui num feriado, tá, gente? Gravando e trazendo informação aí de qualidade. É um prazer te receber aqui. É um prazer todo meu, fico muito feliz da gente estar criando esse ambiente aqui em Brasília, que está tentando romper esse paradigma de que a gente, aqui em Brasília, muitas vezes não tem medicina de qualidade. Aqui a gente tem medicina de qualidade, a gente tem profissionais extremamente capacitados e quanto mais a gente trabalhar em conjunto, mais a gente leva saúde para os nossos pacientes. Perfeito. Obrigado, eu acho que eu não podia chegar aqui de mãos abanando por um convite tão carinhoso como esse. Eu trouxe um petit four aqui pra gente e pra você. Gente, obrigado, viu? Eu tô ficando agora lisonjeada, famosa. Eu tô recebendo até presente, César. Vamos ver o que é. Ele trouxe presente, eu já sei que é de uma cafeteria, certo? É da Mimosa Cafeteria, que fica aqui na Asa Norte. E gente, é uma comida bem afetiva aí, então recomendo, inclusive. Se tiver alguém de Brasília aí ouvindo, é um lugar bem bacana. Já garantimos o lanche no feriado, né, César? Então vamos lá. Obrigada, viu, César, pelo teu carinho, pela presença. Obrigada. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre estatística, né? O câncer de próstata ele é responsável por cerca de mais ou menos 15% dos tumores malignos em homens, né? Segundo o INCA, mais de 70 mil novos casos são diagnosticados por ano aqui no Brasil. E a maioria dos casos vai ocorrer após os 60 anos de idade, mas pode também aparecer mais cedo, né? E a boa notícia, né? Ele pode ser diagnosticado precocemente com chance de até 90% de cura quando ele é diagnosticado de forma precoce. Exato. Então, nós vamos aqui começar bem do início, lembrando que a gente está falando aqui com os pacientes, é o nosso papo com os nossos pacientes aqui hoje. Então, vamos começar. O que é a próstata e qual a sua função? Vamos localizar aí a próstata para a galera. Essa é uma dúvida extremamente comum e vários homens não têm ideia do que é a próstata e onde ela está, até porque a gente não vê a próstata. Uhum. Mas a próstata é uma glândula. Então, como toda glândula, ela é um órgão nosso que produz alguma secreção, algum líquido, né? A próstata, ela está na saída da bexiga. Então, a gente tem a bexiga e na saída da bexiga onde a urina passa, a próstata, ela está exatamente ali. E a função dela é produzir o líquido que os homens ejaculam. E dessa informação, a gente já tira duas coisas muito interessantes, que são dúvidas muito comuns. A primeira é, quando os pacientes fazem vasectomia, isso muda alguma coisa? Não muda em nada, porque na vasectomia a gente não mexe na próstata, então a gente não muda a ejaculação. E a segunda dúvida é, quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, para retirada da próstata, esses homens vão parar de ejacular também, porque não vai ter mais a produção do líquido que é ejaculado. Então a função da próstata é produzir o líquido que basicamente é o veículo, é o que faz com que a gente consiga levar os espermatozoides até a fecundação, né? Então é o meio que propicia que esses espermatozoides vão ser
levados até a gente conseguir ter a concepção. Então, Então, esse que é a função da próstata. Perfeito. Então, já começamos a esclarecer várias dúvidas, né? Que, às vezes, o paciente, ele não conhece o próprio corpo, né? A anatomia do próprio corpo e, às vezes, vai fazer algum procedimento e fica na dúvida se aquilo vai ter interferência, como a vasectomia, por exemplo. Vou ficar... Exato. impotente, vou ficar sem a próstata, enfim, já esclareceu. E toda próstata aumentada, ela é um sinal de câncer? Qual seria o outro diagnóstico diferencial? Isso é uma ótima pergunta também, porque é extremamente comum. Eu atendi um paciente ontem que veio com essa pergunta. Ele chegou para mim falando, doutor, o meu PSA subiu, a gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Vamos. Ele falou, meu PSA subiu, eu fiz um exame que mostrou que minha próstata está muito grande e eu com certeza estou com chance de ter câncer. São duas coisas completamente diferentes. Câncer de próstata é, infelizmente, muito comum. A gente tem uma estatística de que 1 a cada 8 homens vão ser diagnosticados com câncer de próstata ao longo da vida. A hiperplasia prostática, que as pessoas conhecem como inchaço da próstata, também é comum. 1 a cada 3 homens vão precisar tomar medicação por conta de sintomas miccionais, ou seja, dificuldade para urinar por conta desse inchaço da próstata. Mas uma coisa não tem absolutamente relação nenhuma com a outra. A próstata é como se fosse um órgão que tem duas partes, uma parte central e uma parte periférica. Como se fosse um pão francês, tem um miolo e uma casca. Perfeito. E o câncer de próstata ele acontece na região periférica, na casca. A hiperplasia, que é o crescimento, acontece na região central, no miolo. Então, essas duas doenças, elas não têm correlação. Então, você pode ter próstatas de 200 gramas que não tenham câncer e você pode ter próstatas de 15, 20 gramas com câncer. Uma coisa não tem a ver com a outra. Perfeito. E aí, até aproveitando que você falou do tamanho, do peso, né, da próstata, que normalmente é isso que os homens fazem. Qual é um peso normal de uma próstata? Isso varia de idade ou é o normal para todo mundo? A gente tem estudos que falam... que do ponto de vista populacional, ou seja, você pega uma população e vai tentar analisar, uma próstata normal ela tem entre 20 e 30 gramas. Mas quando você analisa uma população, você está analisando um menino de 18 anos e você está analisando um senhor de 70, 80 anos. A gente sabe que 70% dos homens vão ter um crescimento lento e progressivo do volume da próstata ao longo da vida. Certo. Então, um homem de 60 anos com uma próstata de 40, 50 gramas, ele tem uma discreta hiperplasia prostática, ou seja, é um volume prostático aumentado, mas é muito comum para a idade. Então, a gente também tem que diferenciar uma coisa. Peso da próstata não quer dizer nada. Certo. O que é importante são os sintomas. Perfeito. Então, se o homem tem sintomas, ele pode ter sintomas com 200 gramas, com 30 gramas. Os pacientes ficam muito ansiosos quando eles veem um exame, está lá, o peso da próstata aumentou 5 gramas de um ano para o outro, meu Deus. Isso não tem relevância nenhuma. E é por isso que é fundamental uma análise realmente qualificada de urologista, porque ele vai conseguir entender qual que é o risco disso realmente trazer sintomas, não trazer sintomas, ter alguma correlação com algum câncer de próstata subjacente que está escondido ali dentro, né? Mas o peso da próstata, ele diz muito pouco hoje para a gente em termos de raciocínio. Perfeito. Ele ajuda muito a definir se a gente vai precisar fazer alguma conduta e qual a melhor conduta, mas em termos de deixar a ansiedade pelo tamanho, isso não interfere tanto. Isso é legal aí da gente diferenciar, porque como você explicou, eu adorei essa analogia do pão, que tem um miolo ali dentro, e a hiperplasia de próstata, ele acontece nesse miolo, e como anatomicamente vai passar ali dentro a uretra, então os sintomas da hiperplasia prostática, na maioria das vezes, vai ter correlação, até pra gente diferenciar aqui, então, com a questão urinária, como que esse homem está fazendo o xixi, né? Então, isso é importante de diferenciar, muito, né? Porque as pessoas até perguntam, e o câncer de próstata tem sinais, sintomas, né? Em geral, só em estágios muito avançados. Certo. Agora, a hiperplasia prostática, que, pelo que a gente falou, 1 a cada 3 homens vão ter sintomas tão importantes que eles vão precisar tomar remédio para poder urinar melhor. Então, isso é muito comum, os sintomas urinários. E é muito engraçado, porque no consultório você chega para o paciente e pergunta assim, o senhor está urinando bem? Ele fala, nossa, eu urino super bem. Eu acordo 5 vezes à noite para urinar, quando eu tenho vontade de urinar eu saio correndo, quando eu chego em casa e ponho a mão na maçaneta eu já começo a ficar com vontade, e assim, isso não é urinar bem, isso são sintomas já de dificuldade miccional, né? Então, os sintomas da hiperplasia, eles vão ser muito comuns, a maior parte dos homens vão ter isso.
a gente precisa entender e classificar, porque a gente classifica esses sintomas em leves, moderados ou graves. Uhum. E tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu termino de estratificar isso, que é perguntar para o paciente: se o senhor tivesse que continuar urinando dessa forma para o resto da vida, o senhor estaria satisfeito? Porque não adianta nada a gente ter sintomas e não ter um impacto tão grande na qualidade de vida, porque... Você vai corrigir algo que não está causando nada para o doente. Exato, porque o importante para a gente é saúde com qualidade. Então, é vida plena e digna, né? Então, a gente tem que pensar muito na questão de qualidade também para a gente não ser intervencionista além do ponto. Com certeza. Então, vamos lá. A gente já diferenciou aí, câncer de próstata ocorre mais na casca ali da próstata, né? A hiperplasia dentro, né? Porque vão ter sintomas urinários. Na maioria das vezes, o câncer de próstata não vai dar sintomas, a não ser no estágio muito avançado. E aí, essas doenças, elas podem coexistir? A hiperplasia, ela predispõe, por exemplo, câncer? Ou não tem nada a ver? Não tem nenhuma correlação, mas é muito comum que elas coexistam. Porque se 70% ou 80% dos homens vão ter hiperplasia, a maior parte deles, quando tiverem com câncer, também já vão estar com hiperplasia, né? Então, eu operei recentemente, por exemplo, um paciente com uma próstata de 100 gramas, sintomas miccionais exuberantes essa semana. O câncer, ele estava numa região muito pequena da próstata, mas não era o câncer que tinha 100 gramas, né? A hiperplasia. Então, era a hiperplasia. Então, é muito comum. E a hiperplasia não predispõe o câncer. Então, essas duas doenças, elas não têm correlação nesse sentido. Então, ótimo. E aí, vamos falar do PSA. O PSA também é igual a algumas áreas, né? O PSA, ele tem um posicionamento, depois tem outro posicionamento, vai e volta. Mas, enfim, vamos esclarecer. O que é o PSA, né? E o PSA alto significa câncer ou o PSA normal descarta câncer? Que eu acho que é isso muito importante. Essa é uma pergunta muito boa e eu vou até aproveitar e fazer um gancho com uma dúvida que é muito comum, que é o toque. Eu já vou falar das duas coisas. Já fala das duas coisas, que aí o rastreio, enfim. Exato. Então, uma breve história, coisa bem rapidinho. Fica à vontade. O PSA ele foi desenvolvido mais ou menos na década de 60, 70 e começou a pegar tração a partir dessa época. Quando a gente começou a fazer o PSA em larga escala, a gente teve uma explosão de diagnóstico de câncer de próstata. Porque o PSA, o que ele é, né? Ele é uma proteína que ela é produzida principalmente pela próstata, mas que a gente flagra essa proteína no sangue. Por isso que o PSA é um exame de sangue da próstata. Uhum. E aí, quando a gente começou a fazer esse exame de sangue, ele funciona como se fosse um filtro. O que isso quer dizer? Um PSA normal, ele exclui o câncer? Não, mas a chance de você ter um câncer de próstata com PSA normal é pequena. Certo. Um PSA alterado significa câncer? Com certeza não. Então, você pode ter vários pacientes com PSA alto que não tem câncer, e você pode ter pacientes com PSA normal ou baixo que tem câncer. Isso pode acontecer? Pode. Acontece em 5% das vezes, mais ou menos. Uhum. Então, quando a gente começou a fazer PSA em larga escala, a gente teve uma explosão de diagnóstico de câncer de próstata. E, naquela época, a gente entendia que câncer de próstata diagnosticado é tratado. Certo. E a gente começou a perceber que não é bem assim, porque o câncer de próstata ele não é igual. Tem cânceres mais agressivos e menos agressivos. Então, a gente começou a ajustar o tratamento também. Mas o fato é que a gente começou a ter vários pacientes tratados, operados ou tratados com radioterapia. Isso começou a gerar, em alguns pacientes, alguns efeitos colaterais dos tratamentos. E até falando agora um pouco para os médicos que talvez vão ouvir a gente, porque na época que a gente estava na faculdade, teve uma instituição dos Estados Unidos que soltou uma normativa falando que não era mais para fazer rastreamento de câncer de próstata. Era essa até a pergunta da polêmica, né? Que justamente esse PSA falou que, você não... Esse negócio de você incluir nos seus exames rotineiros um PSA não é para ser feito. Não é para ser feito. Então, e por que isso? Porque, na verdade, o que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo sobrediagnóstico, diagnosticando pacientes que a gente talvez não precisasse diagnosticar e tratando esses pacientes que provavelmente não precisariam de tratamento ativo. Uhum. Isso foi em 2012, que eles soltaram essa normativa. E aí, nos Estados Unidos, eles pararam de fazer o PSA. Desde então. Desde então. Certo. Em 2017, eles começaram a ver um aumento vertiginoso de casos metastáticos e extremamente sintomáticos de câncer de próstata. Uhum. E aí essa instituição que chama United States Preventive Task Force, eles voltaram atrás e eles falaram, a partir de agora o que você precisa é discutir com o seu médico. Por quê? E aí a gente entra numa
pedra seara. fundamental aqui, que é o seguinte. Fazer rastreamento com qualquer médico, com qualquer urologista que não vai conseguir realmente entender o seu perfil de risco, você tem uma chance muito grande de cair nesse sobrediagnóstico, sobretratamento. Agora, não rastrear também, você está associado a um risco maior de doença mais agressiva ao diagnóstico. E existe sim, hoje em dia, muito bem estabelecido, que principalmente depois de 15 anos de segmento, de rastreamento, né? Então, assim, a gente decidiu que a gente vai rastrear uma pessoa. E outra coisa, muito importante, né? Rastreamento de câncer de próstata não é fazer PSA uma vez na vida e depois sumir. Como nenhuma doença, é acompanhar, né? Então, a partir do momento que você inclui o paciente no rastreamento, já tem estudos que foram atualizados até mais recentemente, 2018, 2019, que mostram que depois de 15 anos de rastreamento, você impacta, sim, chance de morrer por câncer de próstata, de ter sintomas e piora de qualidade de vida pelo câncer de próstata. E, então, assim, hoje em dia, as sociedades urológicas, elas não têm dúvida de que a gente precisa fazer o rastreamento. Mas ele tem que ser bem feito e, principalmente, ele tem que ser contínuo. Você tem que fazer um plano de acompanhamento. Um contínuo. E eu queria falar duas coisas a respeito disso. Uma coisa que eu considero pedra fundamental, nas áreas da medicina como um todo, não só na urologia, você não trata o exame, você trata o doente. Perfeito. Né? Isso é fundamental. Você não... Às vezes a pessoa vai falar, vamos lá fazer um check-up. E é aquele check-up para todo mundo, depende. Aquele paciente pode precisar de um exame, aquele paciente pode necessitar de uma intervenção que o outro não. Então, você trata não o exame, por isso que muitos se perdem. Porque as pessoas tratam exames, e nós estamos tratando pessoas. Exato. Né, nós somos médicos de pessoas e não de doenças. Não de doenças, exatamente. Isso é fundamental. E uma outra coisa que do PSA, porque, por exemplo, algumas vezes esse rastreamento, você tem ali um cara que tem um PSA que está bem baixo, sempre foi baixo, mas de repente aquele PSA ele deu um salto. Então a curva, como em todas as áreas de quem faz medicina com pessoas, né? Algumas vezes você vai falar, não, tá estranho, esse PSA estava 0,8 e ele de repente foi para ainda dentro. Isso é muito comum, né? E duas coisas, né? A primeira é que é muito comum a gente ver essa cinética que a gente chama, é o filme, né? Então, uma foto é muito limitada do ponto de vista de avaliação, mas o filme vai trazer muita informação. Então, eu já fiz alguns diagnósticos de câncer de próstata em pacientes que tinham um PSA muito baixo, esse PSA subiu, mas ainda estava normal, mas a gente, nesse momento, deflagra a necessidade de investigação adicional. Por isso que o PSA é um filtro. É um filtro. E o segundo ponto muito interessante que você levantou é o seguinte, o PSA é um dado bruto. Inclusive, a gente tem umas ferramentas que a gente chama de métodos de refinamento do PSA. É como se fosse um diamante que você vai lapidar ali. Então, existem vários outros cálculos e várias outras fórmulas que a gente consegue tentar extrair daquele dado bruto um resultado mais fidedigno. E até uma coisa um pouquinho mais específica, que não é tão amplamente utilizada, até porque a gente ainda tem que entender um pouco melhor o papel, mas são alguns métodos que eles tentam fazer análises urinárias ou sanguíneas que tentam esclarecer ainda melhor o que está acontecendo com aquele PSA. Um dos principais exames que a gente tem disso chama PHI-score, que é PHI-score. E em alguns laboratórios ele é reconhecido como Índice de Saúde Prostática, ou Índice de Saúde do Homem. Como eu falei, o PSA é uma proteína. E a família dessa proteína são as calicreínas. Esse PHI-score, o que ele faz? Ele analisa outras calicreínas junto com o PSA. Então, eu gosto de explicar para os pacientes que isso é como se fosse um super PSA. E da mesma forma como se você tem que tomar cuidado se o PSA estiver alterado, e você vai tomar, às vezes, uma medida baseada nessa alteração, e você tem que tomar cuidado para não tomar uma medida errada, para fazer um diagnóstico que não precisa, ou instituir um exame invasivo que não precisa, se você usa um super PSA, você amplifica isso. Então, você amplifica as coisas positivas e negativas. Então, é uma coisa um pouquinho mais específica, mas assim, só para mostrar para os pacientes que ir ali, fazer um exame que mostra um PSA e mostrar esse PSA para um médico e ele ficar desesperado só com o valor bruto do PSA, isso não quer dizer absolutamente nada. Exatamente. E aí, falando em individualizar o toque retal. Agora é uma polêmica, eu gosto de polêmica, eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu também gosto de polêmica. Então, aí nós vamos aqui, né, Sérgio, nós vamos falar
a gente poderia conversar muita coisa. Então, fala aí do toque para esclarecer encerrar essa essas dúvidas sobre câncer. É. O toque retal, ele faz parte do protocolo de rastreamento. Ponto. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, ele tem que ser feito. Ponto. Mas a gente tem que entender que isso é uma recomendação de saúde pública. Uma coisa é você estar no interior do Brasil, onde você não tem nenhum eletrocardiograma, você não tem um raio-x, e aí você vai falar para aquele médico ali que ele não tem que fazer o exame de toque. Ele tem que fazer. Só que quando a gente começa a ter acesso a cada vez mais exames, e principalmente um dos exames que tem crescido muito é a ressonância de próstata, né? Uhum. Quando você consegue ter acesso a esses métodos de refinamento, exames mais elaborados, um acompanhamento muito mais próximo, o papel do toque retal ele tem caído muito. Então, nos guidelines hoje, eles falam que até você precisaria fazer o toque a cada 5 anos. Eu tenho um colega que trabalha na Universidade de Miami, lá eles não fazem mais toque retal para poder avaliar risco de câncer de próstata. Uhum. Então, assim, o que eu falo para os pacientes é que o papel do exame de toque tem caído cada vez mais. E eu individualizo muito, caso a caso, né? Mas, do ponto de vista de saúde pública, ele é importante. Uhum. Mas se você está tendo um acompanhamento individualizado, personalizado, possivelmente esse toque não vai ser o foco do seu rastreamento. Perfeito. E aí, mais uma vez, a gente trata pessoas. Algumas pessoas vão ter acesso a alguns métodos diagnósticos e outras não vão ter. Então, essa necessidade vai ser individualizada. De resumo, tudo que a gente pode falar aqui é o seguinte: você precisa de um acompanhamento com alguém que é especializado, que vai olhar para você, para os seus sintomas, para a sua história e individualizar cada caso a caso, Exato. né? Mas, no geral, o PSA normal ou baixo, ele não significa câncer de próstata, né? E na maioria das vezes o câncer de próstata vai ter um PSA mais elevado. Exato. Então, em resumo, é isso. E aí, como você falou desse rastreamento, existe uma idade ideal? Qual é a idade ideal? Quando deve começar, no caso desse rastreamento de forma câncer? geral, a partir dos 50 anos, para todos os homens. Para todos os homens, a partir de 50. Se esses homens têm algum antecedente familiar de câncer de próstata, ou se são indivíduos negros, a gente tem que começar a partir dos 45 anos. Sim. Porque são estratos em que o risco de câncer de próstata é maior, populacional e estatisticamente. E se esses pacientes têm risco de ter um câncer de próstata familiar ou hereditário, e aí são algumas mutações, inclusive a mutação do BRCA, que é muito comum para câncer de mama. Uhum. Esses pacientes têm que começar a partir dos 40 anos. Perfeito. Tá? Então, essa é a indicação. No geral, 50, algumas populações com histórico familiar negro e com histórico familiar 45, Exato. E algumas mutações específicas na família 40. Pode ser Exato. De 40. E aí, aquilo você já adiantou um pouquinho, os sintomas do câncer. Ele tem sintomas ou na maior parte das vezes ele vai ser silencioso? A imensa maioria das vezes eles são assintomáticos, a não ser que eles já estejam ou localmente avançados ou, pior, metastáticos, né? Então, a gente faz, infelizmente, ainda hoje, alguns diagnósticos de câncer metastático e localmente avançado, isso acontece ainda, mas o câncer de próstata em estágio inicial, ele não tem sintoma nenhum. Então, por isso que é importante esse acompanhamento. O rastreamento. E aí, vamos tentar aqui não dar sintomas, a idade tem uma idade específica no geral acima de 50 anos. Ok, então como é feito esse diagnóstico na maioria das vezes? Você vai usar o PSA, você já citou a ressonância, quais os exames que você precisa e o que é, assim, fundamental para bater o martelo do diagnóstico? O diagnóstico, como a gente já conversou bastante, ele é muito individualizado também. E hoje em dia a pedra fundamental, acho que dispara a necessidade de exames mais invasivos é a ressonância. Isso já está muito bem estabelecido, né? E a ressonância tem que ser muito bem feita em locais de qualidade, com radiologistas de qualidade. Então, assim, eu tenho vários casos de paciente que chegaram para mim com uma ressonância normal. Eu olhei todo o perfil de história, de evolução, e falei, essa ressonância está errada, a gente repetiu a ressonância, uma outra alteração que inicialmente não tinha sido detectada, e aí a gente foi para a biópsia, que é o exame confirmatório, e na biópsia tinha um câncer ali agressivo. Então, a ressonância é muito importante hoje em dia. E ela deflagra muitas vezes a necessidade da gente fazer a biópsia de próstata. E quando a gente fala de biópsia de próstata, isso também era uma outra coisa que assustava os médicos e os pacientes, obviamente. Por quê? A gente tem duas técnicas de biópsia, a transretal e a transperineal. A biópsia transretal, como o próprio nome diz, a gente precisa introduzir a agulha pelo reto, pelo intestino, para conseguir tirar os fragmentos da próstata.
6% desses pacientes têm infecção. Infecção grave, com febre, com necessidade de ir para o hospital, 1 a cada 20 pacientes. Uhum. Então, é uma coisa que assusta, você imaginar que você vai fazer um exame em que você tem 6% de chance de ter uma infecção. Por isso que nos últimos 5, 10 anos a gente tem migrado para a técnica transperineal, onde esse risco de infecção caiu para 0,3%, 0,6%. Além disso, ela tem um benefício de aumentar a chance de detecção para alguns tipos de tumores específicos da próstata. Hoje em dia, é o que a Sociedade Europeia recomenda como a via preferencial de biópsia. É a via que eu faço biópsia. E é impressionante como que os pacientes, eles terminam a biópsia, eles estão muito bem, eles praticamente não têm sintomas, eles saem do consultório e no mesmo dia eles já estão andando tranquilos e a chance de complicação é mínima. Então, existem alguns custos associados, porque isso infelizmente ainda não está amplamente difundido pelos planos de saúde, pelas seguradoras no Brasil, mas é o que a gente tem utilizado. E um adendo bem pequenininho, bem rapidinho, e falando do futuro, para onde a gente vai no diagnóstico do câncer de próstata? A gente tem tido cada vez mais o papel do PET com PSMA. Uhum. E existem alguns estudos hoje em dia que estão mostrando que em alguns pacientes muito específicos, a gente consegue, com a ressonância e com o PET, operar esses pacientes sem ter que fazer biópsia. Com a chance de diagnosticar o câncer de próstata próximo inicial. De 100%, só com exame de imagem. Então, talvez no futuro isso vai ser uma realidade. Provavelmente, e obviamente não para todos os pacientes, provavelmente uns 12% dos pacientes vão conseguir evitar uma biópsia, mas esse provavelmente é o futuro. Perfeito. E aí, as duas últimas aqui perguntas, porque é um assunto muito interessante, né? Mas a gente poderia falar muita coisa. Mas quais são as opções de tratamento? Você já falou que depende mais uma vez, eu sei que vai ser individualizado, mas cirurgia, radioterapia, algumas vezes só acompanhar. Como que é a linha geral de tratamento do câncer? Isso, a gente, em geral, divide, a grosso modo, o câncer de próstata em 3 grupos, que a gente chama de baixo risco, risco intermediário e alto risco. Risco de quê? De ser uma doença agressiva, que vai emitir células para outros lugares do corpo, metástase, e eventualmente trazer algum risco de vida para os pacientes, né? Para os cânceres de baixo risco, em geral, o que a gente faz é uma estratégia que chama vigilância ativa. É diferente de não fazer nada. Não é que a gente não vai fazer nada, mas a gente vai acompanhar com exames, com biópsias, com ressonâncias, e muitas vezes esses tumores eles vão ter um crescimento tão lento, que os pacientes vão morrer de outras causas com o câncer e não do câncer em si. Uhum. Para os tumores de risco intermediário e alto risco, em geral, do ponto de vista mais prático e amplamente difundido, a gente vai instituir algum tratamento. As 2 formas principais de tratamento são a cirurgia ou a radioterapia, e a gente tem tido hoje estudos experimentais com que a gente chama de terapia focal, que são terapias como se fossem localizadas para tentar não retirar a próstata ou não ter que irradiar a próstata como um todo e tentar tratar focalmente. Mas isso ainda está muito no campo de terapia experimental. Do ponto de vista de cirurgia versus radioterapia, o que a gente tem é que as 2 técnicas são muito boas. 85% dos pacientes, mais ou menos, hoje em dia, começam com a cirurgia, o tratamento. Porque existe uma coisa no câncer de próstata que a gente chama de a sequência de tratamento. O câncer de próstata ele é difícil de ser tratado. Isso é um ponto, isso é um fato. Porque 20% a 30% dos pacientes, depois que fazem um primeiro tratamento, o PSA vai voltar a subir e eles vão precisar de um tratamento de resgate, que a gente chama. Uhum. Uma vez que a gente começa com a cirurgia, o resgate é com a radioterapia. Quando a gente começa com a radioterapia, o resgate é com a cirurgia. E fazer uma radioterapia depois de uma cirurgia não é algo complexo. Agora, fazer uma cirurgia depois de uma radioterapia é algo extremamente complexo. Por isso que a maior parte dos homens, eles têm começado o tratamento pela cirurgia. E com o advento da robótica, isso trouxe para esses pacientes um benefício gigantesco em termos funcionais. Uhum. Então, hoje em dia, a gente consegue preservar a continência
em 90 a 95% desses pacientes. Até um parênteses aqui, Sérgio, que daí você fala um pouquinho sobre isso, porque muita gente fala sobre o tratamento do câncer de próstata com medo, e às vezes até essa ponderação de que tratamento você vai fazer, com medo das complicações que esse Exato. tratamento vai fazer. E uma delas, além da incontinência urinária, impotência sexual, são preocupações importantes para o homem. Então, Perfeito. isso acontece, tem como evitar, minimizar, Mitigar esses riscos, né? esses riscos. E são os dois principais efeitos adversos do tratamento, né? Então, incontinência urinária, perder a urina, escapar xixi depois da cirurgia, e a disfunção erétil, né? Da incontinência urinária, e esses dois riscos acontecem seja com a cirurgia, seja com radioterapia. Não é que a radioterapia é isenta desses riscos, né? Quando a gente fala de incontinência urinária, hoje em dia, com o advento da cirurgia robótica, a melhoria da técnica cirúrgica, a gente consegue preservar a continência aí em 90 a 95% dos casos. Bastante, né? Muito, uma taxa de preservação muito boa. Há 20, 30 anos, a gente estava falando de 60% de pacientes continentes no pós-operatório. E com relação à disfunção erétil, aqui tem um ponto que é o mais difícil do tratamento, porque isso depende, na verdade, de vocês cardiologistas, porque esse paciente já chega pra gente com doença arteriosclerótica, a gente vai entrar talvez nesse... A gente vai falar desse pouquinho. assunto também. Então, se ele já chega muito mal do ponto de vista de ereção, ele vai ficar ruim depois da cirurgia. Certo. Se ele chega muito bem e se ele chega no estágio inicial, a gente preserva essa potência que ele já tinha em mais de 80% dos casos. Entendi. Então, obviamente, isso depende de cada caso, mas a mensagem os tratamentos evoluíram muito e a gente consegue hoje entregar para os pacientes resultados funcionais muito bons. Porque assim, só para esclarecer, as pessoas esquecem que o pênis, ele é um órgão vascularizado, né? Então, ele tem microvasos. Então, Exato. a ereção, ela depende do enchimento desses vasos. E como todo vaso, se você tem uma doença aterosclerótica, ou seja, se você tem plaquinhas de gordura nesses vasos, essa ereção, ela vai ser dificultada. Então, uma pessoa que tem já doença, diabetes, hipertensão, doença aterosclerótica, o risco de complicações vai ser maior, mas a gente vai deixar isso para o próximo episódio. Legal. E aí, só aqui nós somos um canal, Sérgio, que a gente fala sobre prevenção, né? A gente fala, tem como a gente evitar essa doença? Tem como prevenir? O que pode ser feito para prevenir o câncer de próstata, se é que possível, existe, né, essa possibilidade? Isso é muito interessante, eu até escrevi um capítulo de livro sobre isso. E talvez muitos homens que estão vendo isso aqui, eles já devem ter lido em algum lugar, comer tomate é muito bom. Uhum. A grande verdade é que a gente não tem uma forma prática e única e uma bala de prata para prevenir o câncer de próstata. Todos os estudos, o que eles mostram é que aquela receita que é, a princípio, básica, mas difícil de ser bem executada, é o que traz benefício. Então, hábitos e estilos de vida saudáveis. Evitar tabagismo, atividade física, uma alimentação de verdade, com comida de verdade. Não tem nenhum tipo de alimento específico, não é o licopeno do tomate que vai fazer o homem não ter câncer de próstata, não é a vitamina E, não é o selênio, não é nada disso. Não é tomar 50 mil unidades de vitamina D todo dia que vai fazer isso. Então, são hábitos e estilos de vida saudáveis. A gente tem um ponto muito importante, que é a relação do câncer de próstata com testosterona. Então, existe uma correlação, ela é em formato de U, a curva. Uhum. Ou seja, dosagens muito baixas de testosterona aumentam o risco de câncer de próstata. O que é muito baixo? Os pacientes chegam no consultório falando, doutor, minha testosterona está de 700 e está muito baixa, porque do meu amigo está 3.200, porque ele está fazendo a reposição. Então, assim, dosagens muito baixas são dosagens abaixo de 100. E dosagens muito altas também têm um aumento de risco de câncer de próstata. Então, e quem é o paciente que tem essa testosterona no nível ideal ali, né, que é o ponto mais baixo dessa curva de U? É o paciente saudável. É quem faz dieta, atividade física, dorme bem, tenta controlar o estresse, a parte psicológica também está bem ajustada. Esses são os pacientes que vão se ajustar e o organismo vai se ajustar. Então, a receita é difícil, mas todo mundo já conhece. Ela veio justamente a calhar com o canal, né? Prevenir, ter um estilo de vida saudável, ele previne inúmeras doenças cardiovasculares, urológicas, mentais, enfim, várias. Sérgio, foi assim... Eu sei que tem muita coisa para falar, porque você tem um amplo conhecimento nessa área, mas assim, você gostaria de deixar uma mensagem final aí, dar também suas redes sociais para o pessoal continuar te seguindo, tendo mais informações dos seus contatos. Eu acho que a mensagem principal o mais importante é uma boa consulta.
Não tem nenhum exame que vai substituir um bom médico. Não tem nenhum plano milagroso, não tem nenhuma fórmula manipulada que vai substituir um bom médico. Então, saúde, prevenção, principalmente quando a gente fala de câncer, depende de bons médicos. E depende de o paciente aderir a essas recomendações de tratamentos. Minha rede social é sergioandurte.urologia e o meu site é drsergioandurte.com.br. Perfeito. Muito obrigada Obrigado, pelo teu cuidado aqui, tuas palavras, teu conhecimento de dividir aqui com a gente. E eu queria deixar que homem forte é homem que se cuida, né? Não deixe o preconceito não fazer com que você se previna. Procure uma boa consulta, não tenha medo de fazer exames e de se informar, com medo de fazer algum tratamento que possa ter alguma complicação. Tenha um bom médico para chamar de seu. E lembre-se que estilo de vida saudável, cuidar da alimentação, fazer atividade física, ter boas relações, cuidar do sono e do estresse também previne câncer de próstata. E as minhas redes sociais foram doutora Yara Aguiar, me segue lá para mais dicas. E eu queria pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que esse episódio pode ajudar muita gente, dar um start aí em muitos homens. E esse foi mais um Por Você, de Coração.